Boa noite, o Jornal do Rio desta terça-feira está começando. Rio tem dia de operação e tiroteio. 200 agentes foram hoje às ruas para colher provas sobre a investigação contra a tentativa de assassinato de Xana Garcia, filha do bicheiro Maninho. O ex-cunhado dela é acusado de participação no ataque. E na linha vermelha, tiroteio leva pânico a motoristas e bandido é preso depois de granada explodir na mão dele ao tentar arremessar o artefato contra policiais. Segunda fase de flexibilização das regras de isolamento começa amanhã na capital. E hoje teve testes das novas regras no Mercadão de Madureira. E no futebol, a expectativa pela volta do Carioca ainda essa semana. Prefeitura libera, mas Botafogo e Fluminense ainda tentam adiar os jogos. E a gente fala também de solidariedade. Vídeo viraliza depois de mototaxista cobrir moradora em situação de rua. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos e eu te espero, hein? A Polícia Civil e o Ministério Público aqui do Rio cumpriram hoje 22 mandados de busca e apreensão referentes ao inquérito que apura a tentativa de homicídio contra a Xana Garcia, filha do bicheiro Valdomiro Paz Garcia, o Maninho. A reportagem é de Marcos Sadoc. No centro da investigação, a guerra por uma herança milionária e o controle dos pontos de jogo do bicho. 200 agentes da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio seguiram da Divisão de Homicídios ainda de madrugada para cumprir 22 mandados de busca e apreensão, referentes ao inquérito que apura a tentativa de homicídio contra a Xana Garcia. O principal alvo da operação foi o empresário Bernardo Belo. Ele mora nessa mansão na Barra da Tijuca. A casa luxuosa chamou a atenção até dos investigadores. R$10 mil foram apreendidos no local, mas Bernardo estava em São Paulo. Nós não temos nenhum indicador que houve vazamento da operação. E se porventura aconteceu, os responsáveis serão identificados e punidos. Bernardo Belo, que é ex-cunhado de Xana Garcia, é suspeito de participação no ataque contra a empresária em outubro do ano passado, em um shopping na zona oeste do Rio. Em fevereiro deste ano, o tio dela, Alcebiades Garcia, o Bide, foi morto. A empresária teve ainda o pai, o irmão e o marido assassinados. A Divisão de Homicídios investiga os laços da família Garcia com a contravenção e os assassinatos entre os membros da família. A gente tem um histórico longo aí de pessoas que vêm sendo mortas e em decorrência da disputa do espólio deixado pelo pai da Xana, o Valdomiro. Então, a investigação ela trilha esse caminho aí para tentar descobrir de fato se mais esse crime tem relação com essa disputa deixada pelo espólio do Maninho. Os agentes também estiveram em endereços de um fiscal da Secretaria de Fazenda, 2 policiais militares da Ativa, 2 ex-PMs e 2 ex-policiais civis. Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu celulares, armas, munições, computadores, documentos, todo o material que será utilizado na próxima etapa da investigação. No momento da busca e apreensão, 2 investigados foram presos por porte ilegal de arma, um ex-PM e um ex-policial civil. A gente sabe que é um núcleo que já tiveram vários assassinatos nesse núcleo familiar, então com a apreensão do material hoje, vamos ver se a gente encontra informações, inclusive, sobre outros crimes. E durante uma perseguição policial na linha vermelha, na altura de São Cristóvão, na zona norte do Rio, uma granada explodiu na mão de um dos criminosos que praticava assaltos ali na região. Ele estava tentando arremessar o artefato contra os PMs quando se feriu. Policiais militares checavam a denúncia de criminosos praticando roubos próximo ao acesso à Via Expressa em São Cristóvão, zona norte do Rio, quando se depararam com um grupo em 3 carros cometendo o crime. O batalhão de policiamento em vias especiais montou um cerco tático. Durante a abordagem a um dos veículos, um suspeito tentou fugir e efetuou disparos contra as equipes. Houve confronto. Tiro pra tudo qualquer lado, hein? Os militares alcançaram um indivíduo que portava uma pistola e uma granada bem aqui na linha vermelha. Ao tentar jogá-la na direção dos agentes, o explosivo estourou e feriu o rosto e a mão do suspeito. O ferido foi socorrido e levado pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde. Os outros suspeitos conseguiram fugir. 2 carros roubados usados na ação foram recuperados. A Polícia Civil está investigando o caso. E o governo do estado vai ter que pagar indenização de R$1 milhão por danos morais aos familiares de Maria Eduarda, que foi morta dentro de uma escola há 3 anos.
Na sentença, o juiz André Pinto, da 16ª Vara de Fazenda Pública do Rio, determina que pai e mãe de Maria Eduarda devem receber R$ 280 mil cada e que sejam pagos também R$ 90 mil para cada um dos 5 irmãos, acrescidos de juros e correção monetária. A família afirmou que vai entrar com recurso por não concordar com os valores. O nosso advogado, o doutor João Tancredo, ele pediu 1.000 salários mínimos para o pai e 1.000 salários mínimos para a mãe e 500 salários mínimos para os irmãos. Com certeza vamos apelar, vamos cair para dentro do Estado, sim, buscando justiça. O caso aconteceu no dia 30 de março de 2017. A estudante foi atingida por 4 disparos enquanto estava numa aula de educação física na Escola Municipal Jornalista e Escritor Daniel Pisa, em Acari, na zona norte da cidade. No momento, acontecia uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos. Um dos tiros, que atingiu a jovem, partiu do fuzil usado pelo cabo Fábio de Barros Dias. Ele e o sargento Davi Gomes Centeno foram flagrados executando 2 bandidos caídos no chão do lado de fora da escola. Os 2 respondem em liberdade. A Justiça determinou ainda que o Estado terá de ressarcir o pagamento das despesas com o funeral no valor de R$ 2 mil, além de manter o tratamento médico, psicológico e psiquiátrico que vem sendo prestado à família. Apoio que, segundo o irmão mais velho de Maria Eduarda, nunca foi dado. O lance de psicólogo, estrutura psicológica para a gente nunca teve. Isso nunca teve. Que a gente vai viver com isso pro resto da vida. Então eles têm que nos assistir o resto da vida. E em nota, o governo do estado informou que, após ser regularmente intimado, vai analisar a sentença e avaliar se caberá recurso. E um ano após o assassinato do pastor Anderson do Carmo, os investigadores seguem buscando o mandante do crime. Durante uma transmissão ao vivo numa rede social, a deputada federal Flor de Lis falou sobre a morte do marido. Anderson do Carmo foi morto a tiros na garagem de sua casa em Pendotiba, Niterói. Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da parlamentar, confessou ter atirado contra o pastor. Já Lucas César dos Santos, filho adotivo do casal, revelou ter ajudado a comprar a arma usada no crime. Os 2 já estão presos e respondem pelo crime na justiça. E uma briga entre um morador e um grupo de pessoas que rezavam numa mata próxima a um condomínio terminou na delegacia e com uma pessoa baleada. Esse caso aconteceu hoje aqui em Botafogo, na zona sul da cidade. Uma mulher foi atingida por disparos de chumbinho enquanto rezava na área de mata de um condomínio na rua Álvaro Ramos, em Botafogo, na zona sul do Rio. Um vizinho teria ficado incomodado com o barulho e realizou 2 disparos de arma de fogo para assustar o grupo que fazia a oração. Logo em seguida, ele sacou uma arma de chumbinho e acabou acertando a Valneide Pacífico Nery, de 53 anos. Ela saiu aqui da delegacia de Botafogo e seguiu para o Instituto Médico Legal, onde faz a perícia. A Polícia Civil ainda não tem informações sobre a autoria desse crime. E foi preso hoje um homem que foi flagrado por uma câmera de segurança roubando um carro no Leblon, na zona sul do Rio. Esse crime aconteceu no dia 27 de maio e as imagens mostram que o motorista se preparava para entrar com o veículo na garagem quando foi surpreendido pelo homem armado e vestido de mototaxista. Rafael Velasco Delmas, de 28 anos, tem pelo menos 10 passagens pela polícia pelo crime de roubo. O intervalo está chegando e na volta a gente fala das medidas de flexibilização. Rio entra na segunda fase e agora centros comerciais podem voltar a funcionar. Em todo o estado, o último boletim de coronavírus aponta 83.343 casos confirmados, com 7.967 mortes, sendo 239 óbitos registrados só nas últimas 24 horas. E a Prefeitura do Rio confirmou hoje a segunda fase de programa de flexibilização das medidas de isolamento social aqui no Rio. A ideia é que a abertura gradual não influencie no aumento de casos do coronavírus. A segunda fase já começa amanhã. O plano de retomada das atividades econômicas prevê a reabertura de centros comerciais como os mercadões, com o cumprimento das regras consideradas de ouro. Hoje foi feito um teste piloto com a volta do funcionamento do Mercadão de Madureira, na zona norte do Rio, e os resultados foram positivos, segundo a Prefeitura. O Mercadão de Madureira abriu hoje, mas ontem o doutor Flávio e a doutora Márcia Rolim passaram a tarde toda
fazendo o planejamento para que o Mercadão de Madureira seja o modelo dos demais centros comerciais do Rio de Janeiro que vão poder abrir a partir de hoje, dentro das mesmas regras de ouro. Comércio de rua continua fechado, é o apelo que nós fazemos. O anúncio do início da segunda fase de flexibilização das medidas de isolamento social foi feito aqui no Hospital Municipal Pedro II durante a entrega de mais de 80 equipamentos da área da saúde. De acordo com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, há grandes chances da terceira fase ser antecipada se a curva de contaminação e mortes por Covid-19 continuarem diminuindo no município. As, vamos dizer assim, exigências para a terceira fase são 7. Delas, 3 já estão atendidas. Faltam 4. E poderá ser que essas 4 exigências se cumpram nos próximos 10 dias. Então, a gente não vai precisar esperar nem 15. E a segunda fase de flexibilização das regras abre espaço para a bola rolar. A Prefeitura autorizou o início do Campeonato Carioca, mas essa permissão tem dado o que falar nos bastidores dos times aqui do Rio. Uma decisão polêmica. De um lado, Flamengo, Vasco e os times de menor investimento. Do outro, Fluminense e Botafogo, que pedem o retorno do Campeonato Carioca apenas em julho. Os torcedores também estão divididos. Tem que estar tudo padronizado, 100% para todo mundo. Aí eu concordo. Precisamos dessa volta aí dos nossos jogos, né? Que é com isso que nós sobrevivemos. Que eu vivo disso aqui. De acordo com a segunda fase das medidas de flexibilização aqui no Rio de Janeiro, o futebol está autorizado a voltar a partir de quarta-feira. Os jogos vão acontecer com os portões fechados e, segundo a Prefeitura, nenhum clube é obrigado a entrar em campo. O acordo com a federação tem que ser feito assim. Flamengo e Vasco jogam entre si com clubes que querem jogar e os clubes que não querem jogar, a federação tem que ter todo o respeito e eles passam a jogar em julho. Claro que nós queremos jogar, eu quero jogar, todo mundo quer jogar, eu quero ir para o campo logo, mas eu acho que a nossa vida hoje é mais importante, né? A princípio, a primeira partida pode acontecer já na próxima quinta, entre Flamengo e Bangu. Na sexta, o jogo seria entre Portuguesa e Boa Vista. Já no domingo, pode ser a vez do Vasco reestrear contra o Macaé e do Madureira enfrentar o Resende. Na segunda, jogariam Fluminense contra o Volta Redonda e Botafogo contra a Cabofriense. Mas tanto o Alvinegro quanto o Tricolor ainda tentam chegar a um acordo durante uma reunião virtual na noite de hoje. Todos os confrontos vão ser divididos em 3 estádios: Engenhão, São Januário e Maracanã, onde funciona um hospital de campanha usado no combate ao coronavírus. E em meio à pandemia, alunos e professores se reuniram para denunciar irregularidades em aulas virtuais ao Ministério Público. Eles afirmam que os 40 mil alunos da rede municipal de Volta Redonda não conseguem estudar por conta de problemas na plataforma. A plataforma Educa VR foi adquirida para dar continuidade ao ano letivo, mas pais, professores e alunos alegam que ela nunca funcionou como deveria, apesar de custar mais de R$1,5 milhão aos cofres públicos. Ela não tem o mínimo de ferramentas necessárias para que ocorra um aprendizado significativo. Aproximadamente 40 mil alunos estão matriculados na rede pública municipal de Volta Redonda. Eles deveriam estar dando continuidade ao ano letivo através dessa plataforma online, mas a sucessão de problemas levou pais, professores e alunos a abrirem uma denúncia no Ministério Público em busca de soluções. Entre as queixas estão a falta de aulas ao vivo, problemas técnicos, falta de suporte para professores e interrupções abruptas das aulas. No meio da aula, a professora falando com a gente e aparece isso, aula encerrada. Usuários também apontam a falta de espaço para alunos e professores interagirem. Meus alunos pedindo socorro, pedindo ajuda, professora, pelo amor de Deus, o que vai ser da gente? Nós estamos em posição de desigualdade. A Ana Carolina está no 3º ano e frustrada por não conseguir estudar. A gente precisa fazer um bom Enem para entrar numa boa faculdade, então a gente precisa de uma plataforma eficaz.
Apesar das queixas terem sido registradas na manhã de hoje, a Prefeitura informou através de nota que os problemas técnicos já foram solucionados. As aulas presenciais na rede municipal de Volta Redonda só voltam em 2021. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo para essa quarta-feira em todo o estado. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos assistem. A frente fria que mudou o tempo já se afasta para alto mar, só que por causa de algumas áreas de instabilidade trazidas pelos ventos que sopram do mar, ainda tem um pouco de nebulosidade sobre o Rio de Janeiro e alguns pontos de chuva fraca. Nos próximos dias, aí o tempo fica mais firme e a temperatura volta a subir. Agora vamos às temperaturas para o Rio. A capital fluminense terá uma quarta-feira de sol, entre algumas nuvens ainda, e a temperatura máxima prevista é de 26 graus. No fim de semana, a temperatura já poderá alcançar os 30 graus na capital fluminense e até a semana que vem dificilmente volta a chover. Uma rápida pausa e depois do intervalo, Maracanã faz aniversário e comemora 70 anos. Estamos de volta com o Jornal do Rio e olhem só, as câmeras de segurança de uma loja flagraram um momento de solidariedade. Esse caso aconteceu no último domingo no bairro da Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. Ednei para a moto ao lado de uma viatura da Polícia Militar e caminha em direção à idosa que está deitada debaixo da marquise de uma loja. Ele traz um cobertor e uma sacola com alimentos. Em seguida, o mototaxista cobre a mulher e, com cuidado, ajeita o cobertor para que não sinta mais frio. Coloca comida perto dela e vai embora. Era uma senhora, tinha aproximadamente 60 e poucos anos. Quando eu saí dali, eu lembrei dos meus pais. Lembrei dos meus pais, que graças a Deus tem um teto. E aquela senhora estava ali, estava muito frio. Tinha nada embaixo dela, só estava com um top e um short. Foi só isso, como eu falei outras vezes, as pessoas falam, tem que ter mais pessoas igual a Ednei. Não tem que ter pessoas naquela situação. Desculpa, naquela situação. Foi por aqui que Ednei passou 2 vezes e viu a mulher deitada no chão. O dia estava frio, chovia na cidade. E ao se deparar com a cena, não pensou 2 vezes. Foi direto em casa, pegou um cobertor e encheu uma sacola com pães e achocolatados e com a esperança de fazer o dia de alguém menos difícil. Ednei trabalha como vigia da Conlurb à noite e complementa a renda como mototaxista durante o dia. Quem acompanhou a ação em tempo real e compartilhou as imagens foi o Sérgio, que trabalha no estabelecimento. Peguei a cena, achei bonito, postei no status do meu WhatsApp, os amigos começaram a pedir o vídeo e viralizou. E hoje o estádio do Maracanã completa 70 anos e a Mariana Procópio conta pra gente um pouco da história desse grande palco do futebol mundial. Neste aniversário, a comemoração foi silenciosa. A área onde até há pouco tempo torcedores se concentravam antes dos jogos, agora é reservada para a entrada de ambulâncias que atendem o hospital de campanha montado ao redor do estádio. É mais um capítulo da história que começou em 16 de junho de 1950. Erguido para sediar a Copa daquele ano, foi criticado na época pelos gastos excessivos. Mas, ao contrário do que muitos previam, foi inaugurado a tempo. Era, então, o maior do mundo. Ele quis incluir todo mundo. Agora, o projeto do estádio separava aqueles de baixa renda, por exemplo, que em geral ficavam naquela posição mais precária mesmo, que era a chamada geral, né? Uma arquibancada que era frequentada por uma classe média baixa, as cadeiras que evidentemente tinham relação com o público com maior poder aquisitivo. Foram 2 finais de Copa do Mundo, uma de Olimpíada, teve também Copa das Confederações, Mundial de Clubes e eliminatórias. E antes teve Garrincha e teve Pelé, que fez aqui o 1000º gol e se despediu da seleção. Mas se esse Coliseu teve um imperador, ele se chama Arthur Antunes Coimbra. Fico muito feliz de ter feito a minha história ali dentro, ter sido
é o maior artilheiro da história do Maracanã, com 334 gols. Roberto Dinamite, contemporâneo de Zico, não foi o maior artilheiro, mas foi o autor de um dos gols mais bonitos do estádio contra o Botafogo em 1976. Aquele outro Maracanã do Geraldino e tal, as pessoas ali na geral, arquibancada, todo um negócio assim, realmente muito legal, muito especial. A geral foi embora, assim como a arquibancada de cimento. E com eles, parte daquela pulsação. A área destinada à geral, onde cabia até 30 mil torcedores, foi toda coberta por cadeiras. 18 mil no total. O fosso, que ficava aqui, onde nós estamos e separava os geraldinos do gramado, foi coberto. Mas as mudanças não foram apenas físicas. O preço dos ingressos anda bem diferente. Antes da suspensão dos jogos, a entrada para as partidas do Flamengo na Libertadores chegou a R$ 500. Me parece que muita gente percebeu que a elitização do Maracanã ela é muito complicada. Porque, no fim das contas, você perde, inclusive, uma pulsão que o estádio tem e que era muito bacana. Flamengo e Fluminense, gestores do estádio, têm falado sobre a possibilidade de voltar a ter uma área com preços mais acessíveis. Mas as conversas foram suspensas com a pandemia. Não há ainda previsão para o retorno da torcida aos estádios. E quando isso acontecer, haverá mudanças. Mas isso é outro capítulo dessa história. O Jornal do Rio termina aqui. Obrigada pela companhia e a gente se vê amanhã às 10:50 da noite. Eu tô te esperando, hein? Até lá!